pessoal, vamos realizar a correção das atividades da semana 4 do nosso PET, volume 6 de matemática. A nossa unidade temática é geometria e objeto de conhecimento, simetrias de translação, rotação e reflexão. O objetivo das atividades desta semana é reconhecer e construir figuras obtidas por simetria de translação, rotação e reflexão. Primeira atividade. Vemos a matemática em muitas obras de arte. Uma delas é o calçadão de Copacabana, na cidade do Rio de Janeiro. Observe a imagem no plano cartesiano abaixo e cumpra as orientações a seguir. Então, nós temos essa imagem aqui no plano cartesiano, certo? O que eu vou fazer primeiro? Eu vou transladar essa imagem horizontalmente para a direita 8 unidades. Então, eu vou transferir ela para a direita 8 unidades. 2 vezes seguidas, ou seja, eu vou fazer 1, 2. A primeira em relação à imagem original e a segunda em relação à imagem transladada. Então, essa aqui eu desenho em relação à primeira, essa outra eu redesenho em relação à outra que eu desenhei. Formando uma figura constituída por 3 imagens consecutivas, eu tenho 1, 2, 3 imagens. Consecutivas é uma após a outra e congruentes significa que elas têm o mesmo tamanho. Meu desenho não ficou muito legal, né, pessoal? Não é fácil fazer esse desenho, não é fácil desenhar isso aí, certo? Não ficou muito legal, né? Mas imaginem que tá tudo bonitinho igual a primeira, certo? Então, eu vou contar onde a primeira começa, conto 8 unidades e onde começa a outra, ó. Então, ela tá aqui, eu conto 8 pra frente, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, deu 8 aqui. Então, onde essa aqui termina, eu já faço o desenho da outra. Faço a mesma coisa, conto aqui, terminou aqui, eu conto 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, certo? Terminou aqui, já desenhei a outra 8 unidades para frente, certo? Então, é só contar 8 e desenhar igualzinho para frente, só mudar para a direita, ok? Segundo, você vai transladar a figura resultante da orientação 1 verticalmente para baixo 4 unidades, formando uma figura constituída por 2 figuras congruentes à figura resultante da orientação. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar isso aqui todinho e vai verticalmente, ou seja, eu vou descer 4 unidades. Então, aqui, ó, começou aqui, não foi? Terminou aqui. Começou aqui, eu conto 4 e faço o desenho, ó. 1, 2, 3, 4. Então, a partir daqui, eu desenho tudo para baixo. Desenho ela todinha. Porque o que era uma, eu desenhei 2, virou uma só, grandona. Eu pego essa grandona que eu virei, que virou, desenho ela para baixo com 4 unidades. A partir do onde começou, eu conto 1, 2, 3, 4 e desenho ela todinha para baixo. Certo? 3, você vai verificar se a imagem final, resultante das orientações 1 e 2, é semelhante ao calçadão de Copacabana. Eu entrei na internet e verifiquei que é uma imagem semelhante, depois vocês entram, né? Colocam lá no Google, calçadão de Copacabana, para vocês verem aí que é uma imagem semelhante ao que está lá no calçadão de Copacabana, ok? Atividade 2. Atividade 2, a gente vai precisar da atividade 1 para poder responder. Quais são as coordenadas dos pontos que formam as extremidades da imagem original desenhada no plano cartesiano do tópico anterior e do ponto central dessa imagem? Então, eu vou pegar a imagem original e vou ver aqui, né, os pontos. Esse ponto aqui, ó, certo? Ele tem o x12 e x vem primeiro, par ordenado é xy, e tem o y8, certo? Onde ela terminou, que são as extremidades, ele pediu as extremidades, começa, termina. Então, essa extremidade ela começa, essa extremidade termina. Ele termina num x menos 4 e no y também igual a 8. Então, menos 4 e 8, porque primeiro o valor do x, depois o valor do y. E o ponto central, ele também pediu o ponto central, certo? O ponto central é o ponto lá do centro, é isso aqui, ó. Ele tem o x menos 8 e o y 8, né, pessoal? Certo? Tranquilo, né? Letra B. O que é uma translação? O que acontece com a imagem quando a mesma é transladada? O que muda? O que se mantém? A gente viu que transladar é só pegar a imagem do jeitinho que ela tá, né? E trocar ela de posição. Ela não vai ficar girada, ela não vai ficar de cabeça para baixo, ela só vai mudar de posição, certo? Então, vamos responder aqui, ó.
Translação é o deslocamento da figura de um lugar para o outro sem alterar a sua forma ou tamanho. Ela vai mudar de lugar do jeitinho que ela tá. Na translação, a figura é deslocada, portanto, a sua posição não muda, porém a figura não é girada e nem refletida. Então, é isso aí que vocês vão responder na letra B, certo? A figura não vai mudar de posição, ela é apenas deslocada. Então, vocês vão colocar tudo isso aí na letra B, ok? Letra C. Para fazermos a translação de uma imagem, como devemos proceder? O que deve ser feito em relação às coordenadas dos pontos da imagem? Então, pessoal, para a gente transladar uma imagem, devemos transferi-la para o local. Né? Que local seria isso? Né? O local desejado. Sem alterar sua forma ou tamanho. Na translação, a imagem não é girada e nem refletida. Foi o que eu falei, ela só muda de posição do jeitinho que ela tá. Se a translação for na vertical, ou seja, para baixo, as coordenadas de x de todos os pontos se mantêm. O que vai mudar são as coordenadas de y, certo? No caso de uma translação na horizontal, foi o que a gente fez no exercício 1, as coordenadas y de todos os pontos vão se manter e o que vai mudar são as coordenadas x, as x vão variar. E se a translação for feita com mudanças na vertical e na horizontal, as coordenadas x e y dos pontos variam, certo? Então, a gente explica bonitinho aí o que ele pediu na letra C. Então, a letra C, vocês vão fazer tudo isso aí, certo? Eu sei que é grande, mas é a resposta certa, tá bom? E agora, pessoal, nós vamos aí ler esse sistematizando o conceito que vai nos ajudar nos próximos exercícios. As transformações isométricas são mudanças de posição de uma dada figura, o que não alteram sua forma nem o seu tamanho. Essas transformações são classificadas em 3 tipos. Então, nós temos a translação, a rotação e a reflexão. Primeiro que a gente vai ver, nós já explicamos, né? É a translação. Transladar significa refletir, significa transferir para outro lugar. Na translação, cada ponto da figura é deslocado de acordo com uma distância, direção e sentido. Assim, na translação, ocorre apenas o deslocamento da figura. Então, a figura foi o quê? Deslocada, certo? Ela apenas transferiu de lugar, tudo bem? Então, aqui nós temos a figura roxa, transladou a verde, ela só mudou de posição. Rotacionar significa girar. Então, agora nós vamos falar da rotação. Na rotação, cada ponto da figura é rotacionada de acordo com um determinado ângulo e sentido em torno de um ponto, chamado centro de rotação. Assim, na rotação, a figura gira em torno de um ponto. Então, na rotação, ela vai girar, ó, certo? Então, aqui nós temos a figura em azul. E aqui, né, nós temos o centro da rotação, né? Ela foi e girou. Você viu que ela mudou a posição, né? Na rotação, a figura gira, certo? Dentro de um ponto de rotação. E esse ponto de rotação, ele é chamado de, forma um ângulo de rotação, certo? E a última é reflexão. Refletir significa espelhar. Na reflexão, cada ponto da figura é associado a outro ponto chamado imagem, de modo que o ponto de sua imagem estão à mesma distância de uma linha reta ou de um ponto. Assim, na reflexão, obtemos o reflexo da figura como um espelho. Então, aqui, ó, a reflexão é imagem refletiva, está sempre à mesma distância, só que o reflexo faz com que ela fique ao contrário, certo, pessoal? 3. Conhecemos 3 tipos de simetria, que é translação, rotação e reflexão. A translação, ela só muda de posição. A rotação, ela vai girar. E a reflexão é como se ela estivesse no espelho, vai ficar ao contrário. Relacione as imagens ao nome da simetria correspondente. Então, essa aqui, a gente tá parecendo que ela é um espelho, né? De frente para o outro, ela só tá virada. Então, ela é uma reflexão, foi refletida. Essa aqui, ela só mudou a posição.
Então, ela não mexeu na figura. Então, é uma translação, letra A. E já a última, ela deu uma viradinha aí, né? Então, se ela virou, se ela rotacionou, ela é uma rotação, letra B, certo? 4. Você conhece um cocar indígena? Abaixo temos a figura da metade de um cocar desenhado no plano cartesiano. Faça a reflexão dessa figura para completar o desenho, colorindo a imagem refletida adequadamente. Então, a reflexão, pessoal, é como se fosse um espelho, né? Então, nós vamos fazer aqui, ó, certo? Nós temos ele desenhado aqui e aqui. Então, eu vou pegar essa figura todinha aqui, ó, e vou passar pra cá. Aqui eu não colori, mas vocês colorem aí bonitinho, certo? Eu não colori da mesma cor, pra não estragar o desenho aí, para que a gente pudesse entender as atividades. Então, eu fui e transferi. Lembrando que a reflexão tem a mesma distância, ó. Então, aqui se tá 1, 2, esse ponto vai estar 1, 2. Se esse aqui tá 1, esse também vai estar 1. Se esse vai estar 2, então a mesma distância. Se esse ponto tá aqui, tá 1, 2, 3. 3, ele vai estar aqui, ó, 1, 2, 3. Certo? Então, da mesma distância, só que no sentido contrário, ok? Aí a reflexão. Letra A. Quais são as coordenadas dos 9 vértices da figura que está desenhada à metade, os quais se encontram plotados no plano cartesiano? Esses 9 vértices aqui, ó. Esse aqui é o ponto 0 do x e 9 do y. Esse ponto aqui, ele tem o x2, né? E o y5. Esse ponto aqui tem o x1 e o y4. Esse ponto aqui tem o x2 e o y4. Esse aqui tem o x2 e o y1. Esse aqui tem o x1 e o y0. X2 e o y0. Esse aqui tem o x1 e o y menos 3. E esse aqui tem o x0 e o y menos 3. Então, são esses pontos aí, certo? Letra B. Quais são as coordenadas dos 7 vértices que teremos que determinar para completar a figura mencionada? Então, aqui, ó, nós temos que desenhar mais 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, quais as coordenadas desses pontos? Esse ponto aqui tem o x menos 2 e o y 5. Esse aqui tem o x menos 2 e o y 4. Esse tem o x menos 1 e o y 4. Esse aqui tem o x menos 2 e o y1. E esse aqui tem o x menos 1 e o y0. Certo? Opa. Menos 1, né? Eu falei errado. Menos 1 e o y3. Esse aqui menos 2, né? O x menos 2 e o y0. O x menos 1 e o y0. E faltou esse aqui, ó. O x menos 1, né? E o y menos 3. Certo? Então, são esses pontos aqui, ok? C. O que devemos fazer em relação às coordenadas dos 7 vértices plotados no plano e não pertencentes ao eixo y para obter os 7 vértices restantes para completar a figura mencionada acima? Então, se a reflexão em relação ao eixo y, as coordenadas do y não vão mudar, vão ser as mesmas. Se é em relação ao eixo y, o que vai mudar são as coordenadas de x, onde era positivo passa a ser negativo. Então, foi multiplicado por menos 1. Então, é a letra C, multiplicar a abscissa por menos 1 e manter a ordenada. Na reflexão em relação ao eixo y, o y não muda, o que vai mudar é o x, né? Você vai trocar a posição, vai ficar negativo é multiplicar por menos 1, letra C. D. O que fizemos para completar a figura foi determinar o simétrico em relação ao eixo y, dos 7 vértices plotados no plano e não pertencentes a esse eixo. Por que não precisamos determinar o simétrico em relação ao eixo y dos outros 2 vértices plotados no plano e que pertencem a esse eixo? Então, por que a gente não muda desse aqui, do 9 e do menos 3, certo? São esses 2 pontos. Então, nós estamos falando dos pontos 0 e 9 e 0 e menos 3. Esses pontos estão sobre o eixo y. Então, se eles estão sobre o eixo y, eles não possuem simétricos em relação a esse eixo. Então, por que eles não têm simétrico? Porque eles já estão em cima do próprio eixo y, certo? Letra E.
Qual é a diferença entre translação e reflexão? Então, pessoal, na translação, a figura não sofre espelhamento, apenas é deslocada seguindo direções, ou seja, de vertical para horizontal e sentidos, direita para esquerda e para cima ou para baixo. Então, na translação, ela não muda a figura, ela permanece do mesmo jeitinho. Já na reflexão, a figura é espelhada em relação a um ponto ou reta, né, de referência. Então, ela vai ser espelhada em relação a um ponto ou reta de referência, certo? E na letra F, quando estamos de frente para o espelho e levantamos o braço esquerdo, nosso reflexo levanta qual braço? Por que isso acontece? Então, a imagem do espelho parece levantar o braço direito. E isso ocorre porque a imagem está refletida, certo, pessoal? Então, quando a gente levanta o braço esquerdo e a gente olha para o espelho e parece estar levantado o braço direito, isso é porque a nossa imagem foi refletida. Número 5. Abaixo temos um pentágono e um eixo de reflexão. Utilizando uma régua, faça a reflexão do pentágono. Então, vamos refletir o pentágono aí, né, pessoal? Então, aqui eu tenho o pentágono original. O que eu vou fazer? Eu vou pegar aqui uma régua, vou colocar nesse ponto e ver a que distância deu da reta R. Essa mesma distância, eu tenho que marcar um outro ponto do outro lado. Vou fazer a mesma coisa para esse ponto, ver qual foi a distância até aqui, marcar a mesma até aqui. Pego esse ponto, pego a régua e meço a distância até aqui, marcar a mesma até aqui. Pego a régua, meço a distância desse ponto até a reta, traço a mesma distância e marco esse ponto aqui. Pego a régua, meço a distância desse ponto até a reta, traço a mesma distância e marco o ponto aqui. Ligo os pontos e fiz o reflexo do pentágono, certo? Então, aqui ele está refletido em relação à reta R, ok? Atividade 6. Observe o triângulo desenhado no primeiro quadrante do plano cartesiano. Então, os quadrantes são sentido anti-horário. Primeiro, segundo, terceiro e quarto, contrário do relógio. Faça uma reflexão dessa figura em relação ao eixo das ordenadas. Então, eu vou fazer uma reflexão em relação ao eixo das ordenadas, certo? Então, ou seja, eu vou jogar ela, uma reflexão, né? Então, ela vai para cá, né? Um reflexo, né, em relação ao eixo das ordenadas, em relação ao eixo Y. Ela vai ser refletida para cá, a mesma distância, ó. Se aqui eu tenho 1, 2, 3, então aqui tem que ser no menos 3, ó. 1, 2, menos 3, certo? Se esse ponto tá a 4 do x, então aqui vai ser o menos 4. 1, menos 2, menos 3, menos 4. Se esse ponto é o 7, esse de cá vai ser o menos 7. Ó, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5, menos 6, menos 7. Certo? Por quê? Porque se a reflexão é em relação ao eixo y, o y não vai mudar. Então, vai permanecer o 6, vai permanecer o 3 aqui e vai permanecer o 2, certo? Não vai mudar. Certo? Ela vai ser refletida a mesma distância, que vai mudar o valor do x. O que era positivo fica negativo. Certo? E depois, o que ele pede para a gente fazer? A gente vai fazer uma translação dessa figura para o quarto quadrante, deslocando 10 unidades. Então, eu vou fazer uma translação para o quarto quadrante, deslocando 10 unidades. Para ficar fácil, é só você pegar, se ele vai para baixo, o valor do x não vai mudar. Agora, ele está em relação ao eixo x, quarto quadrante aqui. Ele não vai mudar o valor de y. Então, se eu pegar 10 e diminuir de 6, quer dizer, 6 diminuir de 10, 6 menos 10 é menos 4. Então, o x é 4 e menos 4. O x não muda. O x permanece, 2 menos 10 é menos 8. O x permanece, que é o 7. 3 menos 10 é menos 7. Só vai mudar o valor do y, 10 unidades, ok? E a última atividade, observe o triângulo retângulo desenhado abaixo. Faça uma rotação de 45 graus em torno do ponto B, no sentido anti-horário.
Utilize régua e transferidor ou então trace um plano cartesiano sobre a figura, identificando o ponto B como a origem 0, 0, o que facilita executar o giro de 45 graus sem o uso de um transferidor. Então, eu fiz o plano cartesiano e considerei o B como sendo 0, 0. Para frente, eu coloquei os positivos, eu pus até o 8 na reta X, e antes eu coloquei os negativos até o menos 8 na reta X. Para cima, eu coloquei os positivos no Y, fui até o 5. Para baixo, eu fui só até o menos 4, que nem vou usar. O que eu vou fazer primeiro? Eu vou traçar um ponto aleatório aqui, ó, que tem coordenadas iguais. Então, eu peguei o 5 e o 5 por causa do meu espaço aqui, ó, 5 e 5. Tracei esse ponto. Vou pegar o simétrico dele. O que é o simétrico dele em relação ao Y? O Y não muda, muda o X. Se ele é positivo, vai para o outro lado negativo, né? Então, vai ser, se aqui o X, o Y não vai mudar, ó, 5 e 5. O simétrico, em relação ao eixo Y, que muda é o X. E aqui é positivo, aqui vai ser o menos 5, certo? Aí, eu liguei esses pontos lá no B, ó, certo? Quando eu ligo esses pontos, eu estou formando um ângulo de 45 graus, que é a metade de um quadrante, né? Metade de um quadrante. O quadrante tem 90 graus, a metade vai ser um ângulo de 45, certo? Formando aí um ângulo de 45 graus. Aí, o que eu vou fazer? Vou pegar uma régua e vou medir a distância de A até B. Na hora que eu medir essa distância com a régua de A até B, eu vou desenhar ela aqui, ó. A até B, certo? Em azul. Depois eu vou pegar uma régua e vou medir a distância de B até C. Pego essa distância de B até C que eu medi, pego essa medida e desenho aqui, ó. Certo? Desenhei essa medida aqui, de B até C. E com a régua eu ligo os pontos A e C e obtive a figura aí, essa figura que eu tô mostrando aqui para vocês, rotacionada a 45 graus. Sei que foi bem trabalhoso, sei que quem não tem o PET vai ser difícil de resolver essa semana fazendo esses desenhos, né? Vai ser mais complicado um pouquinho, mas espero que todos tenham entendido. Desculpem os meus erros e tropeços, qualquer dúvida estou à disposição. Bom trabalho a todos.